tardes. Que bom estar mais uma vez aqui reunido assim, né? Virtualmente, de longe. Um beijo para todos, que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Hoje, eu me oportunizei conversar com vocês sobre talvez uma das virtudes com a qual nós vamos precisar lidar por muitas e muitas encarnações ainda. Humildade, né? Porque todos buscamos esse processo de conseguir humildade. E essa busca nos leva a como que eu vou dizer? Uma ação, a de nos humildar. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Humildar. Vai encarar essa missão? Não é fácil. É uma situação bem desafiadora, né? Se a gente procura no dicionário a palavra humildade, o dicionário é bastante claro e bastante simples. Qualidade de humilde, né? Mas tem uma segunda significação que é interessante. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Ou seja, o dicionário coloca pra gente que conhecer as nossas próprias limitações é uma virtude. Olha só, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, todos nós temos defeitos, todos nós temos limitações. Então, isso seria aí esse nosso processo de nos conhecer a um nível em que possamos ter essa consciência plena do nosso... Só um minuto. Pronto, dos nossos defeitos, das nossas limitações, né? E o verbo humildar, para minha surpresa, é um verbo mesmo, ele existe. É um verbo transitivo direto, né? Que significa tornar-se humilde. Porém, tem uma segunda significação aqui. Humilhar-se, rebaixar-se. Engraçado, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu leio aqui tornar-se humilde, mostrar-se humilde, eu falo, legal. Mas a hora que eu li humilhar-se, rebaixar-se, ele já toca num ponto do meu ser que faz com que eu fique com a cara, nossa, é o meu orgulho já. Eita, rebaixar-se, humilhar-se. Ele já toca, de primeira ele já toca no meu orgulho. E aí é que a gente começa a ter consciência de como a gente precisa se humildar, reconhecer os nossos defeitos, saber que temos muito de orgulho ainda no nosso ser, de egoísmo, né? A palavra humildade, ela vem do latim, um radicalzinho que é usado para várias outras palavras. O radical é humus. A gente vê esse mesmo radical na palavra humanidade, na palavra humano, entre outras. E esse radical latino, humus, ele significa solo sob os pés, filhos da terra. Então, humildade, ela vem dizer que estamos todos no mesmo nível, né? Então é sobre isso que a gente está conversando aqui. Sobre isso é que a gente está tentando desvendar esse processo de humildar-se, tornar-se humilde, rebaixar-se, né? Por exemplo, se eu me vejo uma pessoa grande, sei lá, se eu sou muito presunçoso, se eu sou muito vaidoso, eu nunca vejo
no decorrer da minha vida, oportunidades com a qual eu possa crescer mais, porque eu já me vejo grande, né? Porém, se eu consigo enxergar as minhas limitações, os meus defeitos, eu sou capaz de aproveitar as oportunidades que a vida me dá para crescer frente a essa limitação. Isso é o processo de humildar-se. É reconhecer as nossas limitações e trabalhar com as oportunidades que a vida, através de Deus, nos presenteia para que a gente possa nos melhorar todos os dias mais, né? Então, eu estou seguindo um roteirinho aqui, né? Pra gente poder ir conversando sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala um pouquinho sobre como a gente lida com esse processo de conhecer as nossas virtudes, os nossos defeitos, né? Questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Ou seja, se eu faço dessas minhas qualidades algo para me projetar, eu posso fazer isso de uma forma boa e humilde, ou eu posso fazer isso de uma forma opressora, vaidosa, orgulhosa, né? E aí, se eu consigo esse prestígio, ele é garantia de que eu vou ter prestígio no plano espiritual? Vai depender exatamente de como é que nós usamos essa nossa virtude, né? Olha a resposta. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos? Então essa passagem está no Evangelho, né? E por isso que eu falei, depende da forma como a gente utiliza os nossos talentos. Se utilizamos os nossos talentos com amorosidade, com caridade, com humildade, né? Nós estamos realmente fazendo algo de bom. Agora, se nós estamos utilizando dos nossos talentos, das nossas virtudes, para nos promover, aí a gente precisa dar uma refletida novamente sobre a forma como nós estamos agindo, não é não? E aí lá no Evangelho, no capítulo 7, que é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tem a seguinte passagem: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5 e versículo 3. Né? A incredulidade, esse é o segundo item, a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, o que Jesus está colocando aqui como pobres de espírito não são as pessoas que não têm condições financeiras, intelectuais, mas sim aqueles que são humildes, que têm essa qualidade de humilde, né? Que sempre enxerga em si, porque vejam bem, todos no mesmo solo, no mesmo nível, lembram? Nesta nossa passagem pela Terra, nestas nossas passagens por aqui, no nível que nos encontramos, ainda que nós pegássemos aqui os grandes nomes nos exemplos da caridade, nos exemplos da fraternidade, são pessoas que no seu íntimo sabem dos seus defeitos, têm suas limitações. Trabalham todos os dias em si mesmos para melhorá-los. Isso é ser pobre de espírito, é ser humilde, né? Mas vejam bem, isso está longe de significar que as coisas que eu aprendi, que as pessoas que convivem comigo e me procuram por uma conversa, um diálogo amigo, um momento fraterno, que eu vá virar as costas porque, não posso exaltar minhas qualidades, não posso exaltar aquilo que eu já consegui.
o que a gente acabou de falar. Qual o sentimento que a gente guarda fundo na nossa alma quando a gente utiliza esses momentos? A gente utiliza esses momentos para nos promover. Nossa, conversei com o Carlos e ele salvou o meu dia. A gente conversa, a gente faz as coisas esperando esse retorno? Ou a gente simplesmente age porque nós gostaríamos muito de que nos nossos momentos de tristeza, de dúvida, nós tivéssemos tido a oportunidade desse amparo? Nós estamos agindo pela compaixão, pela caridade, pelo amor, pura e simplesmente. Então, é para a gente refletir um pouco sobre essas coisas, né? Sobre essas questões. O que é ser humilde na prática, assim, dia a dia? E aí tem um livrinho que eu gosto muito, que é o Diretrizes para uma Vida Feliz. E tem um capítulo que chama A Humildade. Aí eu peguei um trechinho aqui para a gente refletir. O humilde evita de qualquer maneira a ostentação. Isso que a gente estava comentando aqui. Ou a espera do reconhecimento. Por outrem. Eu vou ler de novo porque eu pus vírgula onde não tinha. O humilde evita, de qualquer maneira, a ostentação ou a espera do reconhecimento por outrem, das boas obras que esteja fazendo. Foi o que a gente comentou, certo? Sabe que o bem deve ser feito sem alarde e em silêncio, destruindo assim os altares erguidos à sua vaidade. Os altares erguidos à sua vaidade. Então, para aqueles que estão num processo na busca pela caridade, na busca pelo auxílio ao próximo, pela fraternidade, precisamos tomar muito cuidado com a nossa vaidade. A vaidade é filha do orgulho, né? E nesse caso, ela é que vai manifestar aqui a sua face para nos impedir, nos atrapalhar no nosso processo de humildar-nos, não é? Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo e ter consciência plena de que tudo pertence a Deus. Gente, será que a gente realmente... A gente sabe que Deus é a inteligência máxima do universo, né, e tudo mais. Mas será que a gente compreende e interioriza isso a nível da gente entender que se eu acordo todos os dias e abro os olhos e consigo respirar, é porque Deus permite? Será que nós conseguimos compreender a dádiva que é todos os dias a gente receber esse presente? Né? E o quão a gente é grato para essas coisas, ou não. Então, é por aí que a gente precisa ir pensando, né? E aí eu vou fazer um contraponto. O que não é humildade? Porque no processo de humildar-se, a gente pode cometer equívocos, a gente pode se enganar, e se enganar por ignorância, ou eu vou fazer de conta que eu tô dando todo, vou bancar uma de humilde aqui, né? Então, o que não é humildade? Há quem entenda por humildade o pobre ou o pedinte, ou seja, aqueles que possuem poucos bens materiais. Puro engano, pois homens ricos existem que, apesar de muito dinheiro que possuem, são verdadeiros humildes. Há muitos pobres egoístas e orgulhosos, e muitos ricos humildes. Isso também está no Diretrizes para uma Vida Feliz. Tá certo? Então, assim, são qualidades e limitações que não estão ligadas à questão monetária, material. Existe essa conotação. Aquela família mais humilde, aquela... Existe. Nós colocamos isso na acepção dessa palavra, na concepção dessa palavra, né? Então, mas que tenhamos o discernimento
que para o olhar da humildade como virtude espiritual, ser pobre monetariamente não significa ser humilde, certo? Assim como ser rico também não é uma condenação. Então, assim, como eu falei, o que não é humildade? Subserviência, servidão, submissão, medo, fraqueza, omissão, adulação, nada disso é humildade. Todas essas situações que eu falei aqui, elas acabam tendo motivos outros por trás, né? Então isso não seria humildade. Quando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, tem uma outra passagem também, um outro item, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. E eu acho interessante isso, porque quantos de nós, imbuídos de um conhecimento, às vezes a gente acha que a gente é Deus, né? Às vezes a gente acha que a gente é um espírito de luz, evoluído. A gente não... Literalmente a gente não se coloca no nosso lugar porque nós não nos conhecemos. Nós evitamos esse processo, né? Que mais? Se a humildade é uma virtude que nós buscamos na tentativa de nos humildar-nos, né, nesse processo, qual seria o vício antagonista da humildade? O orgulho. Tinha que ser o orgulho, né? A humildade, ela vai se ocupar daquilo que é certo. Não importa a situação, não importa quando, não importa quem, mas é aquilo que é certo. Vamos dizer assim. Enquanto o orgulho vai se preocupar com quem está certo. Então é pra gente refletir como nós estamos buscando o nosso processo de humildade na tentativa de nos humildar. Nós estamos nessa busca pelo que é certo ou por quem está certo, né? Não, isso aqui não, para lá. Ah, eu separei aqui uma coisinha pra gente conversar. Vocês já devem ter ouvido e muito falar de Saulo, né? Cobrador de impostos, perseguidor dos cristãos. E Saulo era o doutor da lei. Como é que Saulo entendia Deus na capacidade dele? Na leitura lá das escrituras, ele via Deus como um Deus poderoso, inflexível, né? E quando ele está na estrada de Damasco, que ele encontra Jesus, ele precisa humildar-se, fechar os olhos físicos, deixar para trás o que ele conhecia de Deus, desse Deus inflexível, poderoso, para ele ver com os olhos da alma e sentir a amorosidade de Jesus. E ele consegue esse processo
de desnudar-se das verdades que ele achava que possuía, quando nesse momento ele olha com os olhos do coração para Jesus e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Então esse é quando eu coloco essas coisas que nos parecem tão ideais, tão distantes da nossa realidade, não é pra gente esperar o dia da nossa vida em que Jesus vai bater na nossa porta e a gente vai falar: Senhor, o que queres que eu faça? Mas todos os dias nós temos oportunidades na nossa vida. E oportunidades, por certo, que se nós perguntássemos aqui dentro: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a nossa atitude ali naquela oportunidade fosse diferente. Se nós lembrássemos de Saulo, deixando para trás aquele conhecimento do Deus poderoso, inflexível e abraçando um Deus amoroso, nós perguntaríamos para essas oportunidades, nós veríamos essas oportunidades com outros olhos e talvez tomássemos outras decisões. Então, eu acho que é imprescindível nesse nosso processo que nós aprendamos que, sendo o orgulho a chaga da humanidade, no nível em que nós nos encontramos, nos humildar é a única forma de tentarmos sermos melhor. Vocês já pararam para pensar em Deus? Vou tentar conduzir vocês no que eu estou tentando dizer. Deus é a inteligência suprema do universo, o Criador de tudo. Entretanto, um dos atributos de Deus é a humildade. Vocês já pararam para pensar nisso? Um dos atributos de Deus é a humildade. Agora eu pergunto, ele precisava disso, sendo ele perfeito, top? Não é? Ele podia fazer com a gente o que ele quisesse. Ele podia chegar aqui, abrir minha cabeça e falar: ó, essa aqui é a minha lei e o formato como eu quero que você haja de acordo com a lei. Entretanto, ele deixa de lado tudo isso, ele me cria simples e ignorante, com a centelha dele lá dentro, e diz: vai, filho, agora o caminho é seu. Eu só vou ampará-lo. Esse é Deus. Essa é a humildade dele. E como se não bastasse, quando a gente analisa a parábola do filho pródigo, a gente vê de novo a humildade de Deus na figura do pai daquela parábola. Quem é o pai daquela parábola senão Deus? E quem é o filho pródigo senão nós? Nós não somente deixamos claro para Deus naquela parábola que nós queremos só as coisas boas, o dinheiro, quero a minha parte. A gente diz com todas as letras: eu não quero você. Nós rejeitamos Deus. E o que Deus faz ali na parábola? Toma, meu filho, a sua parte que lhe cabe. E o que a gente faz? A gente sai e torra tudo. Deus, com toda a perfeição, com toda a supremacia dele, ele podia fazer o que ele quisesse com a gente. E, no entanto, ele se humilda o tempo todo e nos permite caminhar com as nossas próprias pernas. E quando nós gastamos tudo o que ele nos fornece, batemos no fundo do poço, cheio de sofrimentos, a gente retorna. E o que qualquer um de nós faria nesse momento? Ah, voltou? O dinheiro acabou? Ele nos recebe de braços abertos e comemora o nosso retorno. E é assim, porque ele é a perfeição. E essa humildade é a que a gente deve almejar, porque ele é perfeito. E, no entanto, ele permite que nós o rejeitemos e depois nos recebe de volta. Esse é o processo de humildar-se.
né? E por falar em processo de humildar-se, eu tenho mais alguns minutinhos e eu quero contar uma história muito rápida aqui para vocês. Esses dias eu tenho relido alguns fichamentos que eu tenho de leituras que eu já fiz e eu passei por algumas anotações interessantes. Para falar a verdade, primeiro que minha mãe e Raquel andaram assistindo um seriado que fala de Maria Madalena. Recomendo, assistam. E aí, vendo aquele contexto, fiquei curioso, aí abri as minhas pastas lá e fui reler alguns fichamentos. E aí eu achei algumas anotações do livro Estante da Vida. Estante da Vida é ditado por Humberto de Campos, Chico Xavier, e Antologia do Natal, ambos de Humberto de Campos. Humberto de Campos é um espírito incrível para narrar esses momentos da vida de Jesus. E tem uma criatura próxima de Jesus que me deu muito prazer em reler as minhas anotações para ver essa questão da humildade, que é um dos apóstolos, o apóstolo que mais nos representa como ser humano, Simão Pedro. Simão Pedro tem uma passagem muito questionada, que foi a negação de Jesus 3 vezes. E aí falam assim, mas ele era tão próximo de Jesus, viu tudo aquilo, como que ele pôde fazer isso, né? Inclusive dentro da própria doutrina tem algumas pessoas que não compreendem esse tipo de coisa, né? Mas o que eu quero dizer, aquele momento, os 12 eram simplesmente 12 pessoas. Existia uma programação, claro que existia uma programação, né? Claro que eles tinham sido preparados para estar perto do Cristo, mas a escolha do Cristo foi justamente de pessoas que nós íamos poder olhar para eles e falar, esse carinha aí sou eu. E Simão Pedro era um desse. Como ele mesmo se descrevia, um pescador bruto, né? Moldado pelos costumes e pela cultura da época, extremamente grosseiro, rude, né? E assim, a gente vai vendo no contar das passagens a dificuldade que ele tinha de entender os comportamentos diferenciados de Jesus, como Jesus lidava com as mulheres, dando voz para elas, chamando elas para assentar e comer, coisa que mulher na época, na Galileia, na época da vida de Jesus, não tinha vez, não era gente. Para vocês terem uma ideia, se estavam no templo para começar uma oração, uma pregação, era preciso 10 pessoas. Podia estar cheio de mulheres, elas não contavam como pessoas. Precisava ter 10 homens. E esse era o tipo de questionamento que Simão fazia. E quando Maria Madalena se reúne ao grupo, ele fica, mas como? O senhor vai fazer isso aí como? Como que pode? Né? Você vai admitir uma mulher e uma pessoa que é da vida, digamos assim, né? E nisso vai aparecendo uma característica em Simão que é muito pertinente àquilo que a gente está conversando, que é o orgulho, né? E Jesus vai lidando com ele, trabalhando essas coisas. Quando Jesus vai a primeira vez a Jerusalém, e Simão diz para ele assim, mestre, eu seguirei para onde o Senhor for, para onde quiser. Jesus olha para ele e diz, Simão, eu te levarei aonde você não quer ir. E Simão fica ali, sem entender e tal, mas ele já tinha visto os prodígios de Jesus, então ele ia andar com ele, né? E tá. E aí, muito que bem. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Outra passagem que é interessante, eu falei essa para vocês anotarem, porque lá na frente eu vou fazer um link com isso. Quando Jesus está lá reunido
com os apóstolos e ele recebe um chamado para ir atender uma pessoa. E ele sai. E ele já tinha ciência que chegariam algumas pessoas à procura dele. Então, antes dele sair, ele chega para Simão Pedro e diz para Simão: Simão, algumas pessoas vão aparecer. Ampara-os com a verdade. Veja bem, Jesus diz para Simão: ampara-os com a verdade. E acontece que essas 4 pessoinhas que procuraram por Jesus, quando Jesus saiu para atender a uma outra pessoa, eram publicanos. Na hora que Simão Pedro viu quem eram essas pessoas, ele estufou o peito dele e ele esqueceu do amparo que Jesus recomendou. E ele foi só com a verdade, e uma verdade em forma de porrete. Ele olhou para o primeiro e falou: eu conheço você, você fez isso. O cara ele já chegou meio capenga buscando ajuda e nem conseguia levantar os olhos e encarar Simão. E assim ele fez com o segundo, fez com o terceiro, e aí ele foi inflando, foi pegando empolgado e esculhambou os 4. E aí chegou Jesus, viu aquilo que tinha acontecido, olhou para Simão e falou: eu pedi que os amparasse. E antes que Simão rebatesse alguma coisa, Jesus foi assentar e almoçar com os publicanos. Essa é a passagem do banquete dos publicanos. E ali ele conversa de coisas outras, de amenidades, com aquela amorosidade característica dele. E os publicanos vão dali confortados, consolados, deixando um Simão Pedro bastante indignado. E Simão, no auge do seu orgulho, no auge de se achar, ele chega para chamar a atenção de Jesus. E o mais interessante é como ele faz isso, é o que ele diz para Jesus. Para vocês terem uma ideia de como ele se achava por estar ao lado de Jesus. Olha o que ele fala para Jesus. Ele fala assim: mestre, se atendes essas pessoas de má vida com tanto amor, o que reservas para as pessoas retas? Vai vendo como ele tinha ideia de si. Então e conforme ia passando, Jesus conhece todas as suas ovelhas, né? E aí quando Jesus sente que o seu destino seria um pouco difícil, ele reúne os 12 na última ceia e diz para eles aquela passagem: se alguém quer vir atrás das minhas pegadas, carregue a tua cruz e segue-me, né? Por quê? E aí ele conta para os 12 que morreria, que ia ter que acontecer toda aquela tragédia e tarará. E Simão Pedro: não, o senhor não vai morrer, o senhor acabou de chegar e que não sei o quê, e que se te acontecer alguma coisa eu vou estar lá do seu lado, né? E aí, pasmem, Simão não estava falando isso porque ele era bondoso, não sei o quê, porque ele tinha medo. Tanto que existem momentos que ele pega a arma escondido, que é quando ele decepa a orelha do soldado. Ele tinha medo. Então não era porque ele entendia, não é porque ele tinha o nível de fé e entendimento que Jesus tinha, mas porque ele achava que se fizerem alguma coisa para Jesus, tem que fazer igual para mim, porque eu tô aqui do lado dele. Então ele se via ali páreo a páreo com Jesus, né? E quando Jesus está sendo preso, antes de começar o seu calvário, que Pedro fala que vai atrás dele, que vai o seguir, que não sei o quê, ele olha para Pedro e fala: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fica passado: eu negar você? Jamais. Porque ele não se via desse jeito. E aí no decorrer da noite, conforme as coisas foram acontecendo, ele nega uma, nega 2, e na hora que ele nega Jesus a 3ª vez, o galo canta.
E na hora que ele canta, que ele escuta o cantar do galo, é um momento de... Sabe aquela frase que eu falei no começo? Na estrada para Jerusalém pela primeira vez, que Jesus diz a Simão: eu te levarei a um lugar onde você não quer ir. Nesse momento, Simão reconhece o motivo da sua queda, o motivo pelo qual ele tinha negado o mestre que ele tanto amava 3 vezes. Porque ele se via superior aos outros, porque ele se achava digno de estar ao lado de Jesus. Orgulho. E o orgulho é um sentimento muito materialista. E ele acaba percebendo que ele nega Jesus porque não tinha a fé que Jesus tinha e prezava pela sua segurança material. E aí ele entende que ele era orgulhoso. Aí ele entende que ele tinha esse defeito todo. E nesse momento começa a jornada de transformação de Simão Pedro. Então que nós tenhamos mais amorosidade conosco, porque esse cara viveu com Jesus. E só no momento em que Jesus estava indo para a morte é que ele percebeu que ele não era igual a Jesus. Pensa, a gente do lado de Jesus, a gente demorando para perceber que a gente não tem a elevação dele. É assim que é, né? E aí acontece tudo que a gente sabe que acontece, né? Pedro segue esse caminho de transformação, descobrindo em si algo que, chegando, entendendo o que Jesus quis dizer para ele, que eu vou te levar aonde você não quer ir, que é saber os seus próprios defeitos. Ele foi até lá e se melhorou. Já com idade avançada, ele criou a primeira casa de benemerência e caridade do mundo, que se tem notícia, né? A Casa do Caminho. E tem uma outra passagem que eu quero contar para vocês entenderem certas coisas sobre humildade. Primeiro foi essa, da queda de Pedro, na descoberta dele dos seus defeitos. E um belo dia, ele já cansado na Casa do Caminho, depois de atender tantas pessoas, ele sentindo o peso de um cansaço, um desânimo, e ele olhava a hora passar e falava: ai, o dia não vai acabar. Aí de repente, quando pôde, ele fechou a Casa do Caminho e se recolheu. E a hora que ele começou a se organizar para descansar, a porta bateu. A porta bateu, e ele gritou: já fechamos. E a porta continuou batendo. E a criatura era impertinente e já foi entrando. E quando ele olha a cara da pessoa na penumbra e fala: nós já fechamos, eu te avisei. Que a pessoa dá alguns passos para frente e entra na luz que vem de fora. E ele percebe o rosto de Jesus. E Jesus olha para ele e diz: apacente as minhas ovelhas, foi o que te pedi. Pedro abaixa a cabeça, entende que ele precisava recobrar as forças, que ele ainda não tinha vencido aquele orgulho, que ele ainda não tinha vencido aquela soberba. Então ele recupera as forças, e quando ele levanta a cabeça, Jesus já tinha sumido. E ele volta ao trabalho e volta à ativa, percebendo a si mesmo como necessitado daquele trabalho para humildar-se. E tempos depois, quem trabalhava com ele ali na Casa do Caminho era Tiago. E Tiago tinha uma relação muito próxima com os fariseus. E por conta disso, talvez, Simão tenha voltado mais à sua atividade durante um período
para os hebreus, né? Por conta dessa ligação que Tiago tinha com o pessoal que era fariseu, né? E aí, num dia que ele foi a Antioquia, lá estava Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, depois, o apóstolo dos gentios, né? Ele tratava com aqueles que não eram hebreus. E aí, à noite, na reunião pública, lá em Antioquia, Paulo de Tarso levanta e repreende Simão Pedro por conta disso, que ele estava dando muita atenção só para os hebreus, que não sei o que, papapá. Simão sente o estômago dele rodar, a boca dele amargar, e na hora ele vê o grosseiro, o pescador bronco, bruto. E nesses minutos em que ele está ali se sentindo, que ele está percebendo o orgulhoso ainda dentro dele, ele percebe que ali estão se dividindo as pessoas. Uns defendendo ele, outros defendendo Paulo de Tarso. E ele levanta a cabeça, pronto para dar uma resposta. E que ele olha para frente e ele vê uma cruz, envolvida em luz. E ele percebe exatamente o motivo daquilo. Uma representava um lado, o lado que necessitava desse contato com os hebreus, que era o de Tiago, e o outro que era o lado de Paulo de Tarso, que necessitava também do contato com os outros que não eram hebreus. E aí ele se acalma, respira, olha para o público e diz: Paulo de Tarso está certo. E ali, Simão Pedro começa a viver a maturidade de alguém que conseguiu humildar-se. Porque ele podia ter dividido o cristianismo no meio. E o irmão X, Humberto de Campos, diz que aquele foi um momento de muita tensão espiritual. E naquele momento ele consegue humildar-se, recolher-se e fazer o que era certo e não brigar para ver quem estava certo. E esse foi Simão Pedro, que quando morreu pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque reconheceu que não tinha a altura e a elevação para morrer como Jesus. Para a gente começar a perceber como o nosso olhar muda quando nós admitimos as nossas limitações. Isso é humildar-se. Eu passei do tempo aqui. Eu espero que essa conversa seja proveitosa para vocês como foi para mim. Fiquem com Deus. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Não consegui olhar para onde preciso olhar. Meu olho está torto, eu sei disso. E vamos nos humildar. Tanto quanto pudermos, né? Um beijo para todos.